TV Paraná Esporte, um oferecimento Ciavena, a sua concessionária em Arapongas, Apucarana, Marialva e Cambé. TV Paraná Esporte, de hoje nós recebemos um convidado muito especial, o Oswaldinho, como todos conhecem, e vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro que se iniciou e principalmente o motivo do nosso convidado estar aqui hoje. Nós vamos falar bastante sobre o Arapongas que encerrou sua participação no Campeonato Paranaense 2014 de uma maneira não muito satisfatória, porém está aí classificado dentro dos clubes que vão participar da primeira divisão do próximo ano. E é sobre o Arapongas que a gente vai conversar, porque o Oswaldinho ele tem uma história à frente do Arapongas. Hoje o Oswaldinho é do Legislativo Municipal e tem uma história toda de doação para o Arapongas, o nosso Arapongas Esporte Clube, o Arapongão, como todos conhecem. Então, Oswaldo, seja bem-vindo. Nesse primeiro bloco, eu gostaria que você fizesse sua apresentação inicial. Como eu já disse, você hoje faz parte do nosso Legislativo, um Legislativo que está aí, sem dúvida, para cobrar do Executivo as mudanças e, por que não, essa parte esportiva também, essa parte de lazer que é oferecida para a população. Porque o futebol profissional para nós em Arapongas hoje, queira ou não queira, é um lazer, é o esporte vivo, porque a população gosta do Arapongas e gosta do futebol profissional. Então, Geraldo, eu acho que o esporte em Arapongas é aquilo que todo mundo já conhece. Eu participei muito tempo do esporte, fui presidente do Araponga por uns 15 anos, e a gente sabe a dificuldade que é tocar o futebol profissional em Arapongas. E as coisas que vem acontecendo em Arapongas, isso daí é normal em qualquer cidade de médio porte, que nem Arapongas. Que aqui só está o Adir tocando, já vai indo para 6 anos, né? E ele sempre tem falado que não está tendo assim, ajuda de ninguém, ele está colocando do bolso sozinho. Então fica difícil, eu acho, trabalhar sozinho. Arapongas hoje tem 110 mil habitantes. Então eu acho que a cidade tinha que entrar mais do lado do esporte, ajudar mais os empresários, se reunir com o presidente do Arapongas, que hoje é o Adir, e conversar, chegar num bom senso que a cidade tem que também se mexer para ajudar o rapaz a tocar o futebol, porque sozinho é complicado. Eu acho que é difícil ele continuar sozinho em Arapongas. Então, Arapongas tem que acordar, os empresários, acho que tem que fazer uma reunião com o presidente convidar os empresários para que realmente a Arapongas se firme no futebol profissional, porque todo ano, quando termina o campeonato, é esse problema. Eu vou parar porque não tenho condição. E realmente o cara sozinho é difícil tocar. Oswaldinho, se você me permite, como todos conhecem, você teve há quantos anos à frente do Arapongas? Eu toquei mais ou menos uns 14 a 15 anos no Arapongas. Mas naquela época, Ederaldo, era totalmente diferente o futebol. Hoje o futebol vamos dizer, mais empresariado. Naquele tempo a gente saía buscar determinado jogador, ia no jogador certo. E o jogador custava barato naquele tempo. Hoje, qualquer jogador hoje que dá um chutinho diferente na bola, ele fala em salário de 30, 40 mil. Então é difícil tocar. E o rapaz sozinho, você vê a dificuldade. Ele falou que esse ano ele pôs quase 700 mil reais no bolso. Então a pessoa não vende um jogador, não revela ninguém. Vai complicando. Então eu acho que futebol do passado não se compara com o de hoje. Que de hoje é mais valores altos. E antigamente eu tinha bastante empresário que me ajudava. Talvez essa ajuda que você recebia, diferente de hoje, porque hoje o empresário ele vê com determinada desconfiança, porque o Adir é de fora, veio aqui em Arapongas, é o futebol empresa, queira ou não queira. Então o empresário, naquela visão empresarial dele, ele acha assim que ele tem que ter parte na venda de um jogador. E a gente sabe que não é dessa maneira que acontece por aí. O objetivo das empresas estarem à frente do Arapongas, patrocinando o Arapongas, primeiro é expor o nome dela, fazer propaganda, fazer marketing de sua empresa. Segundo plano, também participar da vida social e esportiva do município. Sim, eu concordo com você. Eu vejo que na sua época, por você ser de Arapongas, por você ter a credibilidade necessária, eu acho que o empresariado acreditava um pouco mais, é isso?
Na época, sim, eu até acredito que sim, por a gente ser aqui de Arapongas e ser bem conhecido. Mas o futebol, ele em si, ele é dispendioso. Você faz um orçamento de um campeonato, ele dobra no final. Então, porque tem viagem, que a viagem tem custo alto, tem concentração, tem tudo. O futebol não é só a renda que dá no estádio de Arapongas. A renda não dá para pagar uma viagem daqui a Curitiba e ficar lá 3, 4 dias no hotel. Então, tem gente que acha que a renda cobre. A folha de pagamento hoje aí desse time que estava aí, que vamos dizer que não é um time de primeira linha, vamos dizer que é um time razoável, igual os outros que estavam disputando, tirando os times da capital. É 150, 160 mil reais por mês. Então, vai pesando, vai pesando. Agora, na minha época, não, era bem mais fácil e eu tinha vários empresários que ajudavam. Eu tinha o Carlinhos da Moval, saudoso Carlinhos, que sempre me ajudou, nunca, sabe, sempre ia lá, ele me ajudava. A própria Nortox também, a pedido do prefeito Antônio Graçano, na época que ele era o prefeito, dava todo o material esportivo para o clube, entendeu? Pagava as viagens da gente, então se tornava mais fácil. Eu contratava jogador, vamos dizer que hoje ganha 20 mil reais, eu contratava por 1.000. E fazia um bom campeonato, tanto é que em 91 nós subimos. Era difícil, tinha bastante time grande junto na própria competição e o Arapongas teve a sorte de subir. Mas assim, com o time sempre com o pé no chão. Oswaldo, é lógico que a gente não pode deixar de destacar isso aí. Você tocou Arapongas por 10, 12 anos, como você disse. Por aí. Nunca deixou nada para trás. A gente sabe com a lisura com que você tocou o futebol aqui em Arapongas numa época difícil. Hoje também é difícil. E a gente vê que o Odir, ele também tem esse mesmo princípio, de não deixar contas na cidade e assim por diante. O empresariado, hoje ele participa do Arapongas somente com as placas de propaganda no estádio. Essas placas de propaganda no estádio, mais as rendas das partidas do Arapongas e mais a venda, o empréstimo de jogador, assim, ele não consegue cobrir toda essa despesa, então, da maneira que você está falando, de um time de futebol. Mas nem a metade ele não consegue cobrir. Ele não consegue cobrir porque as placas aí de publicidade são baratas, não são placas, umas propaganda assim cara. Porque quando tem um jogo de suma importância, por exemplo, Arapongas e Curitiba... Época, né? Época só do campeonato, né? Isso. Aí terminou o campeonato, que eu acho o campeonato errado no Paraná, 90 dias só, você entendeu? Você pode ver que a segunda divisão é mais longa do que a primeira. Então, quer dizer, e a primeira divisão é bem mais cara do que a segunda divisão. Então, eu acho que é um campeonato errado. Eu sempre, na época que o Moura era presidente da federação, eu falava isso com ele. Falava, isso não pode um campeonato da primeira divisão disputar 2 meses e a segunda divisão 4 meses, 5 meses. Era diferente. Então hoje a coisa, para se levar ao pé da letra, o que arrecada na cidade não dá para fazer, se for 4 meses o campeonato, ela vai cobrir 2 e 2 ele vai pôr no bolso. Só para a gente ter uma base, hoje um atleta desse que estava servindo no Arapongas, qual que é o menor salário e o maior salário? Eu não sei te falar o certo, o menor e o maior, mas eu acho que o menor ele deve ganhar em torno de 4 a 5 mil reais, o maior 15, 20 mil reais, eu acho. Esse time que eu estou falando assim, mais ou menos a grosso modo, né? 160 mil reais. Por aí. Foi o que a gente ficou sabendo, que a folha girava em torno disso. Mas a federação acho que deu 200 e poucos mil para cada clube da primeira divisão. Mas assim mesmo não dá, não resolve o problema. Então eu acho, na minha opinião, eu acho que tinha que fazer uma reunião com os empresários da cidade, convidar eles para participar do esporte profissional em Arapongas. De que maneira? Você colocando eles, ele pode nomear um tesoureiro, pode nomear um financeiro, e eles, 100 empresários, cada um com 2 mil reais por mês, por exemplo. E vender um jogador, ratear entre os 100 empresários. Então o empresário aí, ele tem gosto pela coisa. Por quê? Ele está investindo, mas ele pode ter uma sorte de ter o retorno. E vai estar sempre aparecendo dentro do esporte. Eu acho que é por aí a coisa. Porque só um não vai resolver, de jeito nenhum. Uma solução poderia ser também a participação do empresário numa porcentagem de venda de jogador? É uma das soluções? Porque é mais ou menos assim, porque vamos ver, vamos dizer 100 empresários a 2 mil reais cada um, dá 200 mil reais. Colocar 200 mil reais no campeonato.
Aí vendeu o jogador por 500 mil reais, tira os 200 que colocou e rateia os 300 entre eles. Quer dizer, o cara tem uma chance, porque ele está colocando dinheiro, mas com a intenção de tirar, e ele está ajudando de uma maneira ou de outra, porque o empresário também é complicado. O ano que vai bem para o empresário, que é a cidade moveleira, vai tudo bem, e o ano que vai mal. Então, quer dizer, ele, para investir dinheiro em alguma coisa, o empresário ele vê lá na frente. Ele não vê pôr o dinheiro e o dinheiro não retornar. Então é difícil o futebol, por isso que tem que chamar os empresários, conversar certo com eles, fazer reunião com mais ou menos uns 100 funcionários, uns 100 empresários, que eu acredito que desse jeito você vai tocar o futebol. Oswaldo, e como é que funciona hoje, por exemplo, o Arapongas era uma instituição, Arapongas Esporte Clube. Hoje está o Adir vamos dizer, tocando o Arapongas, só que com um CNPJ dele à frente do Arapongas. Qual que é a entidade para a Federação Paranaense? Você fala em termos de nome do Arapongas Esporte Clube. Isso. O Arapongas é o seguinte, é futebol empresa hoje. Hoje o Arapongas ele chama Empresa Brasileira de Futebol, aí o nome, se ele estiver em Cascavel, ele põe em Cascavel. Se ele estiver em São Paulo, ele põe em São Paulo, entendeu? Então é assim, o nome não influencia, o nome vem, vamos dizer, simbólico de Arapongas. O que vale lá na Federação Paranaense é esse que você disse. Empresa Brasileira de Futebol. Aí vai o CNPJ da empresa do futebol. Então lá para a Federação não existe o Arapongas Esporte Clube como instituição? Não, existe como nome fantasia, porque é o nome da cidade, né? Tá. Mas no papel mesmo é a empresa brasileira que comanda o esporte. Nós vamos tocar num outro bloco, nós vamos se aprofundar mais nesse assunto, porque há uma polêmica já em cima disso aí, há uma discussão, há um burburinho na cidade a respeito disso aí. Eu acho que nada mais que você que tem um conhecimento sobre o futebol do Arapongas, está sempre ligado a isso aí, para nos dar esclarecimento sobre isso aí. Eu tenho certeza que o telespectador está interessado em saber disso aí, porque comentários houve muitos, mas de oficial a gente não tem nada, e a gente vai abordar nesse assunto daqui a pouco. Mas só para a gente terminar esse bloco, a comissão técnica, é lógico que a gente tem os jogadores que têm um alto custo. A comissão técnica também, hoje ela é onerosa para uma equipe, porque dentro da comissão técnica hoje tem assessor de imprensa, tem mais massagista, tem mais psicólogo, essas coisas. Diretor de esportes. Diretor de esportes, diretor de futebol, né? É onerosa também, né? Porque ali todos têm salário também. Então é um salário que ele não é tão defasado perto do salário do jogador. Então, quer dizer, vai onerando cada vez mais a folha de pagamento. E isso num time profissional tem que ter mesmo, não adianta. O presidente ele não vai trabalhar sozinho. Eu, na época que eu era presidente, eu tinha parceiro. Não colocava nenhum, não tirava nenhum e ajudava de livre, espontânea vontade. Gosta do futebol. E no caso deles, não, é a empresa, né? É a empresa de futebol, na verdade, é tipo agenciando jogadores. Se ele der sorte de vender jogadores, ele vai tirar. Só que ele não está tendo sorte, não está revelando jogadores. E está gastando bastante. Esse está sendo o grande problema de Arapongas. Muito bem. Eu acho que está sendo muito interessante esses esclarecimentos aqui sobre o futebol profissional, sobre o Arapongas, para você, telespectador. Porque daqui a pouco nós vamos abordar um assunto que é interessante. É sobre o futuro do Arapongas. E que eu acho que o Oswaldinho pode trazer informações importantes aqui para a gente. E esclarecimentos, além de tudo. Então, no próximo bloco, nós vamos voltar falando com o Oswaldo, nosso convidado, e também vamos para o nosso quadro, o Bola Fora. Olá pessoal, eu estou aqui na Ciavena em Arapongas para mostrar para vocês que além dos melhores preços e taxas em veículos novos e seminovos, a Ciavena ainda disponibiliza o alinhamento 3D, a última tendência em alinhamento computadorizado para qualquer marca de veículo. A Ciavena dispõe também do serviço de pintura UV e muito mais. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Ciavena, a sua concessionária Volkswagen em Arapongas, Apucarana, Marialva e Cambé.
Auto Posto Pra Frente Brasil. A sua parada é aqui. Só aqui você encontra um posto completo. Combustível 100% qualidade Ipiranga. Oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante, lanchonete, com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto ecoeficiente, respeitando o meio ambiente, novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquire em uma boa estrutura. Auto Posto Pra Frente Brasil. Atender bem para atender sempre. BR-369, quilômetro 181,2, próximo ao pedágio. Fone 43 3152 2220. Energita Materiais Elétricos, a maior variedade, a melhor qualidade em equipamentos e materiais para instalação elétrica, iluminação decorativa, abajures, lustres e muito mais. Com as maiores marcas do mercado, crédito fácil e rápido, Visa, Master e Construcar. Rua Guaratinga 295, 3152-3152. Energita Materiais Elétricos. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Seu Volkswagen é na Ciavena. Novo Gol completo por apenas R$ 32.990. Novo Golf 2014 a partir de R$ 66.990. E é claro, o novo Up, nota máxima em segurança e eleito o motor 1.0 mais potente e econômico da categoria. Faça um best drive e surpreenda-se na Ciavena, em Arapongas, Apucarana, Cambé e Marialva. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Nesse segundo bloco, voltamos com o nosso convidado especial, meu amigo, por que não dizer, o Oswaldinho, que é vereador em Arapongas e tem um conhecimento vasto sobre o Arapongas Esporte Clube. Oswaldo, só para a gente iniciar esse segundo bloco, antes da gente entrar no nosso quadro especial de toda semana, que é o Bola Fora, é lógico que durante todo esse tempo que você teve à frente do Arapongas, você deve ter histórias curiosas sobre o Arapongas. Já sei que uma delas, que já foi contada pelo Cibalena aqui, trata-se do Zé Davi. Zé Davi. Você lembra de uma história curiosa que você podia falar do Arapongas? Porque o futebol é cheio de oferecer para a gente surpresas e coisas que a gente só vê no futebol e que é o comentário na segunda, na terça, na quarta, até o próximo jogo, né? Rapaz, se for falar essas coisas que aconteceram no futebol na minha época, nós vamos a noite inteira aqui falando. O que acontece? O futebol, ele é imprevisível. Ainda mais um diretor que precisa ganhar o jogo, está ali, o time precisa ganhar, o diretor está ali naquela agonia para que o time não caia, você entendeu? E certa vez o Arapongas ia disputar o último jogo do Campeonato Paranaense da segunda divisão, eu não sei se foi em 93 ou 94, que veio um juiz para pitar e o juiz, a gente já conhecia o juiz, já tinha pitado vários jogos aqui, nós precisávamos ganhar o jogo de tudo quanto é jeito, nós precisávamos ganhar. Aí eu sempre ficava atrás do gol ali, aquele tempo não permitia ficar ali, sabe, o presidente podia ficar. E no finalzinho do jogo, rapaz, nós estávamos ganhando de 1-0 o jogo. E saiu um contra-ataque lá do time do visitante e o cara chutou a bola, eu estava atrás do gol, eu vi que a bola ia entrar no gol, sabe?
Aí eu saí correndo e chutei, só saiu o sapato, errei a bola, errei tudo. Por sorte, nossa, a bola não entrou, sabe? E o juiz fingiu que não viu, saiu correndo e, sabe, essa é uma das coisas, né? O Sivalena contou aqui no programa, que aliás foi muito divertido, que o Zé Davi era polêmico, né? Era um jogador polêmico. E disse que estava à véspera de um jogo, acho que em Telêmaco Borba, e o Zé Davi era meio da noite, né? Gostava da noite. Isso era o presidente na época do Arapongas, e o Sivalena nos contou aqui que de repente ligaram para você e falaram assim, Oswaldo, o Zé Davi está aqui na Time aqui, tomando cerveja numa festa, que isso já era 2, 3 horas da manhã. Aí disse que você foi lá, né? Disse que colocou a garrafa de tubaína na mesa, sei lá. Então, eu não sei se você lembra dessa história. Eu lembro. Me ligaram para mim, 2 horas da manhã, o jogo era aqui em Arapongas. E os caras falaram, o Zé Davi não vai jogar amanhã? Eu falei, vai, tá concentrado. Ele falou, mas concentrado aqui na Time, tá cheio de garrafa de cerveja em cima do balcão. Eu falei, eu não acredito que está acontecendo isso, né? Porque nós tínhamos gente que ficava, diretor de esporte acompanhava a concentração. Aí eu falei, levantei, eram as 2 horas, 2h30, peguei o carro, fui em frente à Time. Cheguei lá, ele estava lá mesmo. Só que quando eu fui estacionar, ele tirou todas as garrafas e pôs um suco de laranja em cima. Aí eu falei para ele, Zé Davi, amanhã tem jogo, como é que você está fazendo um negócio desse, né? Ele falou, chefe, deixa comigo que eu resolvo amanhã. Tomando um suquinho só aí, não vai ter problema nenhum. Pois ele resolveu mesmo, que ele fez os 2 gols do jogo e nós ganhamos 2-0. Essas são as histórias curiosas do... Tem muitas, isso aí, futebol sempre traz essas coisas. Lembrando, nós vamos contar mais um pouquinho dessa história. Agora nós vamos para o nosso quadro Bola Fora. Bem, o Bola Fora dessa semana traz uma figura do futebol profissional, o Felipe, goleiro do Flamengo. O Felipe que causou nos últimos dias uma enorme polêmica nos meios de comunicação, no meio futebolístico do país. Porque após a final do Campeonato Carioca, em que a decisão foi contra a equipe do Vasco da Gama, a sua equipe fez o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, através do volante Márcio Araújo, em impedimento. Resultado esse, o empate que deu o título à equipe da Gávea. Simplesmente o camisa 1 do Flamengo, o goleiro Felipe, ex-Corinthians, que como todos sabem, também já se envolveu numa polêmica, onde muitos dizem que houve uma facilitou um gol contra o Corinthians nessa época, em prejuízo do São Paulo. Muitos lembram disso aí. Desta vez ele prestou um desserviço à moralidade, visto que jogando, até de um certo modo, jogando a ética moral na lata do lixo. E até privilegiando uma famosa expressão que todos têm visto aí, que muito se fala, que é o fim justifica os meios, né? E não é isso que acontece. Então vamos aos fatos. Após a conquista do título carioca, ainda em meio a discussões, pelo fato do gol impedido do Márcio Araújo, que gerou protestos da torcida, jogadores e dirigentes dos vascaínos, o jogador Felipe fez a seguinte declaração: roubado é mais gostoso. Ora, no momento que nós estamos, véspera do principal evento do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, presenciarmos esse tipo de declaração, na minha opinião, inoportuna, e além de demonstrar uma ausência total de profissionalismo, incita a rivalidade das torcidas e a violência que é tão combatida hoje no futebol brasileiro, tanto dentro como fora de campo. Na última semana, em entrevista a uma rede de TV, ele pediu desculpa aos vascaínos pelas declarações que ele fez anteriormente, dizendo que tentou fazer uma brincadeira, revelando que a afirmação vencer roubado é mais gostoso, foi um tanto pesada. Felipe tentou explicar, na verdade, o inexplicável. Deveria ter pensado, antes de vir a público, dar uma declaração dessas que poderia gerar
uma reação violenta. Tanto que teve até a reprovação de seu companheiro de equipe e seu capitão, que é o Leonardo Moura. Que o Leonardo Moura classificou e afirmou que nada roubado é mais gostoso. Então, são declarações como essa que causam, geralmente, que tem causado conflitos de torcida, discussões entre dirigentes e também até a violência dentro de campo. Porque num próximo jogo entre Flamengo e Vasco, como que o Felipe vai se postar e como que os jogadores do Vasco vão se postar diante do Felipe? Isso incita uma certa violência dentro de campo e eu acho que isso aí é totalmente reprovado, essa ação do Felipe. Você não acha, Oswaldo? Eu acho, dentro do futebol, isso daí, se tratando de um goleiro conhecido, vamos dizer, mundialmente, também internacionalmente, como é o Felipe, eu acho que ele foi infeliz na colocação que ele fez. E pelo jeito ele gosta de uma certa polêmica, porque você lembra muito bem o que aconteceu, que todos não teve condição de se provar isso, mas houve uma facilidade da parte dele quando ele sofreu aquele gol que acabou causando prejuízo ao São Paulo também, né? Se eu não me engano foi contra o Flamengo mesmo. Contra o Flamengo. Então ele já vem, assim, no Corinthians ele era complicado também para mexer, a gente acompanha por jornais, né, e televisão, então a gente vê, ele é complicado, mas eu acho que isso, um goleiro que nem ele, conhecido no Brasil e fora do Brasil, foi até cogitado para a seleção brasileira já. Ele é bom goleiro, só que ele é muito polêmico. Então, um jogador daquele nível, do jeito que é o Felipe, dar uma entrevista e falar uma besteira dessa, eu acho que ele está passivo a tomar multa da CBF, o juiz carregar ele na súmula, como praticamente chamando o juiz de ladrão. O Tribunal de Justiça. Todos. Então tem diversas penalidades. Contra ele, o próprio tribunal, né? Pode, o próprio juiz pode carregar na súmula isso. Porque já naquela época daquela polêmica do jogo com o Flamengo, Oswaldo, não sei se você lembra, ele também já saiu de campo com um certo deboche sobre não está nem aí com o que aconteceu, que isso aí era bom que acontecesse com outro time, não vamos citar aqui, porque ninguém pode provar isso, tal, mas ele debochou, né? Então faz parte dele fazer essas polêmicas. Eu acho que é um pouco diferente, ele quis dizer que ele quis promover o espetáculo, mas promover depois que terminou o espetáculo é meio complicado, né? Ele quis dizer que quis promover e fazer uma brincadeira. Mas antes, quando os jogadores, os craques do nosso passado, eles queriam promover uma partida, Oswaldo, quando tinha ali Sócrates, quando tinha outros craques, ou mesmo o Serginho Chulapa fazia isso mesmo, né? Fazia aquelas apostas, era um negócio saudável, era uma aposta de uma cesta básica, essas coisas, de doar a cesta básica, não sei. Agora, ao ponto de chegar e dizer a público que ganhar roubada é mais gostoso, é o fim da picada, né? É o fim, se tratando do futebol brasileiro, como o Brasil tem um dos campeonatos brasileiros, por exemplo, é um dos campeonatos mais disputados do mundo. É um campeonato muito difícil de sair ali, sagrar-se o campeão de todos esses clubes que disputa. Então ele faltou com respeito não só ao adversário, como a todos os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Então o juiz aí foi muito prejudicado, porque não existe o juiz. Às vezes o juiz é um juiz fraco, não é que ele seja ladrão. Ele não viu o lance e o bandeirinha não deu impedimento, então quer dizer, a culpa não cai nunca em cima do bandeira, cai sempre em cima do juiz. E ele quis criar uma polêmica em cima disso e foi infeliz na entrevista que ele deu. Você, como um ex-dirigente esportivo, ex-presidente do Arapongas, com certeza você ia fazer uma repressão ao jogador, né? Se fosse teu jogador, por uma ação dessa, né? Eu faria diferente. Na época eu multava o jogador até 40% do salário. Esse ia tomar 40%, com certeza. Muito bem. Então, Felipe, daqui para frente você pensa e reflita antes de desabafar ou brincar com o futebol profissional, que é uma profissão e tem que ser respeitado todos os atletas e todas as entidades do futebol. Então, portanto, Felipe, o Bola Fora dessa semana vai para você, Felipe, goleiro do Flamengo. Encerrando esse segundo bloco, vamos para os nossos patrocinadores, para os nossos comerciais, e no terceiro bloco voltamos
a conversar com o Oswaldo, nosso convidado do nosso programa dessa semana, e o Oswaldo que vai falar mais algumas curiosidades sobre Arapongas e uma certa polêmica que tem acontecido no futebol de Arapongas sobre a participação do Arapongas na primeira divisão de 2015. Energita Materiais Elétricos. A maior variedade, a melhor qualidade em equipamentos e materiais para instalação elétrica, iluminação decorativa, abajures, lustres e muito, muito mais. Com as maiores marcas do mercado. Crédito fácil e rápido. Visa, Master e Construcar. Rua Guaratinga 295 3152-3152. Energita Materiais Elétricos. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Olá pessoal, eu estou aqui na Ciavena em Arapongas para mostrar para vocês que além dos melhores preços e taxas em veículos novos e seminovos, a Ciavena ainda disponibiliza o alinhamento 3D, a última tendência em alinhamento computadorizado para qualquer marca de veículo. A Ciavena dispõe também do serviço de pintura UV e muito mais. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Ciavena, a sua concessionária Volkswagen em Arapongas, Apucarana, Marialva e Cambé. Autoposto Pra Frente Brasil. A sua parada é aqui. Só aqui você encontra um posto completo. Combustível 100% qualidade Ipiranga. Oficina mecânica, autoelétrica, rampas para troca de óleos e filtros, controle telefrotas e conforto no restaurante, lanchonete, com internet wireless e banheiros apropriados. Nossa missão é oferecer serviços de qualidade, segurança e responsabilidade. Somos um posto ecoeficiente, respeitando o meio ambiente, novos ares, novos rumos. Contamos com a confiança das marcas Ipiranga, a MPM e Jet Oil. Bem-estar que só se adquire em uma boa estrutura. Autoposto Pra Frente Brasil. Atender bem para atender sempre. BR-369, quilômetro 181,2, próximo ao pedágio. Fone 43 3152 2220. Proteja o seu maior patrimônio, a sua vida e também as conquistas que você fez ao longo dela. A Condor Seguros tem sempre um plano para todos os tipos de coberturas para atender às suas necessidades. Seguros de vida, veículos, residência e empresa. Solicite um orçamento sem compromisso. Condor Seguros tem a tradição de anos com a qualidade e um atendimento personalizado. Rua Condor 486. Telefone 3172-3919. Retornando nesse terceiro bloco, vamos direto ao assunto que tem permeado nas rodas esportivas, nos comentários do futebol de Arapongas do profissional. Oswaldinho, o Arapongas, como você mesmo disse, existe uma instituição na Federação Paranaense de Futebol, que tem o CNPJ, que é como que é o nome mesmo que você disse? Empresa Brasileira de Futebol. Empresa Brasileira de Futebol. E que são os mandatários do futebol aqui de Arapongas hoje. Há um comentário muito forte nos meios futebolísticos de Arapongas, e aquele que é apaixonado pelo futebol profissional em Arapongas, que já está praticamente certo, que o Adir vai levar a equipe embora daqui, vai levar para Cascavel. Esse comentário já há outros anos também já permeou os meios, tanto de comunicação como também os bate-papos sobre futebol em Arapongas, mas agora me parece uma coisa mais forte. Já no jogo contra o Operário, era o comentário dentro lá no estádio José Chiappini, no estádio do Espaço, o comentário era esse aí, que o Arapongas, mantendo o time na primeira divisão, o Adir ia levar essa equipe para Cascavel. E que só não interessava para o Cascavel se o Arapongas não se mantivesse na primeira divisão. Seu conhecimento, é fato, é realidade? O que é que está acontecendo
com a presidência, os mandatários do futebol profissional do Arapongas aqui, o Adir e a diretoria? Olha, Ederaldo, eu acho até difícil o Adir fazer isso, porque o Adir é um rapaz sério, ele tem honrado todos os compromissos dele, ele gosta de Arapongas, está aí, tanto é que já faz 6 anos que ele está aí. É lógico que o cara investe para ter o retorno, não está tendo o retorno esperado. Mas eu já ouvi falar desse problema do Cascavel, que o Belete está em conversação com ele, o Belete está aí conversando com ele para ver se leva o time do Arapongas, no caso, para lá. Mas eu acho muito difícil, eu acho que o Adir, ele fez uma parceria agora com o Mogi Mirim, está indo todos os jogadores do Araponga para o Mogi. Então eu acredito que se tiver uma parceria vai ter com o Mogi, mas em transação de jogadores. Ele leva daqui para lá, o ano que vem de lá para cá. Eu acredito que ele vai fazer isso. Não acredito que ele vai abandonar o futebol profissional em Arapongas de jeito nenhum. Por assim como ele entrou pela porta da frente, em Arapongas, ele não vai sair pelas portas do fundo. Eu conheço o Adir, eu acho que a cidade tem que se unir, o poder público tem que fazer uma reunião com os empresários e pedir para os empresários ajudar de uma forma que não onere para o empresário também, que ele possa ajudar. Então, eu acho que não é só ele que vai tocar o futebol em Arapongas. Arapongas é uma cidade de 110 mil habitantes. Então, eu acho que a população gosta do esporte, eu gosto do esporte, você gosta, quase todo mundo gosta de futebol. Mas, um sozinho, você sabe como é que é complicado. Mas eu não acredito que o Adir abandone o Arapongas. A gente fica admirado com esses comentários, até porque esse cidadão, esse araponguense, podemos até dizer, porque ele, como você disse mesmo, ele gosta de Arapongas, ele, até você como representante do Legislativo, ele recebeu do Sérgio o título de cidadão honorário de Arapongas, né? Sim. Isso aí é um título que a gente dá para pessoas que realmente têm um serviço prestado a Arapongas, a população de Arapongas, e ele tem prestado esse serviço, né? Eu tenho certeza também, e quero crer, que não vai acontecer isso, e mesmo porque, senão ele veria, eu acho que é até bom ele começar a comentar sobre esse assunto, porque é uma coisa que tomou vulto esse comentário dentro de Arapongas, sabe, Oswaldo? Então, hoje está se comentando na imprensa, hoje está se comentando no cafezinho do bar, e você sabe que fuxico e comentário é um rastilho de pólvora, né? Vai que nem coisa. Então, a gente quer, sim, vamos ver se a gente faz um contato com a Adir, ver se algum representante vem, ou ele mesmo vem aqui, a falar, esclarecer para a população de Arapongas, está muito interessada nisso aí. Porque você sabe o quanto que o araponguense gosta do futebol. E a gente precisa, Oswaldo, ter eventos, a gente precisa ter lazer num domingo à tarde, numa quarta-feira à noite, tem que ter onde que o torcedor, onde a população vai, tem que ter o futebol profissional. Um município grande igual Arapongas, sem o futebol profissional no domingo à tarde, morre. Nem que for para o cara ouvir no radinho. Então, eu acho que cabe, por parte dos mandatários do futebol, o Adir, esclarecimento para a população, porque isso aí já virou comentário muito forte dentro de Arapongas, e a gente quer que isso não aconteça, né, Oswaldo? Eu particularmente, eu não acredito que ele vai fazer isso. Eu acho que tem que arrumar uma maneira de o Arapongas sobreviver dentro do futebol profissional. Porque se ele levar, eu não acredito, mas se ele, por uma maneira, por um problema ou outro, ele dizer que vai sair daqui, você veja bem, o Arapongas já volta na 2ª divisão. A 2ª divisão não é brincadeira, hoje é complicado você disputar uma 2ª divisão, porque é vários times e todo mundo quer subir. Então, quer dizer, vai complicando cada vez mais. Daqui 2, 3 anos, cai no discreto futebol em Arapongas, acaba acabando o futebol profissional. O Arapongas hoje tem um estádio que está em condições de mandar jogo à noite, jogo de dia, jogo no meio da semana, você entendeu? Cobraram tanto o estádio está aí prontinho para isso. Agora não vai ter o time de futebol? Eu acho meio difícil acontecer isso. Oswaldo, o Adir, ele, como você disse, a despesa é muito grande. Mas a gente vê que o mesmo tipo de futebol empresa que é tocado em Arapongas é o mesmo futebol empresa que era tocado em Cianorte. Lá também é um outro dirigente que investe no futebol.
E também Cianorte não tem essas empresas todas que patrocinam também, né? Há uma diferença grande. Não existe uma maneira de acomodar. O fato é mesmo de trazer o empresário, fazer reunião e ter o empresário e o poder público do lado da equipe. É isso, né? Essa é a solução. Não tem outra solução, Ederaldo. Eu acho que é por aí. Eu acho que o pessoal de Arapongas, os empresários, eles gostam de participar também, mas eles têm que ter uma fatia no negócio. Eles vão só investir. O Adir sabe disso? O Adir não entende dessa maneira? Não, eu acho que entende, mas me falaram para mim que fizeram a reunião com 80 empresários e parece que não deu certo, não virou a reunião. Mas precisa ver o fundamento que foi colocado as coisas na reunião. Porque às vezes você vai lá na reunião achando que é a reunião de um jeito, chega lá, a reunião é para outro. Então eu acho que não é por aí, eu acho que tem que sentar todo mundo, conversar. Arapongas não merece ficar sem futebol profissional, Arapongas tem que ter futebol profissional e na primeira divisão, porque na segunda divisão, se cair para a segunda divisão, vai ser complicado o esporte profissional Arapongas conseguir sobreviver. Se você for convidado para estar junto com esse grupo movimentando aí, você vai estar junto? Tranquilamente, é só me convidar que eu vou lá, a gente dá a força que a gente pode dar, a gente luta para que o Arapongas realmente fique na primeira divisão e use o nome da cidade de Arapongas. Oswaldinho, a pergunta ela não é uma pergunta capciosa, né, de maneira alguma. Ela é uma pergunta que eu sou sempre a favor que a gente tem que... a história tem que ser preservada, tanto de um cidadão, como de uma equipe, como de uma história política e assim por diante. Em algum momento, durante esse tempo que o Adir está aqui, te convidaram para estar lá participando junto, com o teu conhecimento, com a tua experiência que você tem de futebol e até como uma figura política do município? Sim, eu fui convidado por ele mesmo. Tanto é que na administração passada, o campo, a reforma do campo, essas coisas tudo, eu mesmo falei direto com o prefeito, que era o Beto na época. E o Beto honrou o compromisso que ele fez, que ia arrumar o estádio, ia deixar o estádio tranquilo para que se disputasse um campeonato paranaense da primeira divisão. E eu tenho sempre conversado com o Adir. Ele é um camarada assim que ele entende bem a situação. Ele sabe que Arapongas não pode parar com o profissional. Arapongas hoje ela está no eixo, Londrina e Maringá, ela não pode. Apucarana já não tem o profissional. Arapongas também não pode ficar sem o profissional. Arapongas tem que continuar na primeira divisão, com o Adir ou sem Adir. Eu sei que tem que tocar. Agora, eu prefiro que o Adir fique, que é um cara, sabe, pé no chão, é um cara que está tendo prejuízo, é complicado. Mas eu acho que tem que arrumar um pessoal para ajudar, para ele não se arcar com prejuízo sozinho. Se der prejuízo, então que der para bastante gente, 100 pessoas. E eu me comprometo a entrar no grupo de 100 pessoas para ajudar. Agora, faltam 99. Então vamos armar as reuniões, convidando o prefeito para participar das reuniões. O prefeito também tem a força dele, tem os empresários aí. Prefeitura depende de empresário, empresário depende de prefeitura também, em certas horas. Então eu acho que é uma mão, dando com a mão, é que você vai sentir a coisa. Não adianta o Adir ficar falando que vai embora. Para mim ele não falou isso, mas a cidade está comentando que Belete está aí, que Mojimirim está levando jogadores. Nós queremos saber de Arapongas, não é de Cascavel, de Mojimirim, e que o Adir continue no cargo e a gente tem que ajudar. É isso que tem que continuar o futebol profissional em Arapongas. Mesmo porque a gente sabe que se o Arapongas vir a disputar uma segunda divisão, a gente sabe a dificuldade. Tanto é a dificuldade que tem hoje Apucarana, uma cidade relativamente do mesmo tamanho de Arapongas, com empresas fortes também, a dificuldade que está para voltar para a primeira divisão, né? É difícil. A segunda divisão é muito disputada, a segunda divisão é complicada para você voltar. O investimento é quase o mesmo tamanho da primeira divisão. Você vai ter que contratar jogadores melhores que dos outros clubes. Então vai ter o custo mais caro, talvez. Você anda bem mais. Você vai lá, vamos dizer, Francisco Beltrão. Dá 800 quilômetros daqui lá. Você vai lá em Laranjeira do Sul, se for disputar. Dá mais 1000 quilômetros quase. Então, quer dizer, você vai em Foz do Iguaçu, dá 600 quilômetros. E aqui na região perto. Então, a segunda divisão para Arapongas hoje não tem como. Eu acho que tem que ficar na primeira divisão. Só para a gente encerrar o futebol paranaense, para a gente encerrar sobre o futebol paranaense. Surpreso com a decisão do título entre Londrina e Maringá?
Prudentópolis, campeão do interior. Surpresas para você? Para mim é surpresa, mas já estava demorando, né? O futebol do interior ser campeão. Acabar essa hegemonia, só a capital que é campeão. É Curitiba, Atlético, Paraná Clube. Eu acho que o Londrina mereceu. O primeiro jogo em casa teve um vacilo, o segundo jogo o vacilo foi do Maringá, e o Londrina aproveitou. Saiu na frente do resultado, o Maringá empatou e o Londrina foi feliz nas cobranças de pênalti. Então eu acho que o título aqui para nós aqui do norte do Paraná ficou em boas mãos. O Londrina é um clube grande, é uma cidade grande, vem lutando há muitos anos para ser campeão e realmente ficou o título em boas mãos. Para a gente encerrar, tem mais alguma história que você lembrou do Arapongas aqui para a gente? Rapaz, tem bastante, hein? Tem bastante história. Eu fui contratar um treinador uma vez, ele disse que tinha jogado no Santos, tal de Mazinho. Eu fui ponta direita do Santos, não sei o quê, e futebol é comigo mesmo. Eu falei, rapaz, eu não conheço esse cara, não estou lembrado de ter visto esse cara jogar no Santos, né? Mas falei, vamos levar esse cara. Trouxemos ele para cá, e disse, chegou um amigo da gente, falou assim, treinador novo? Falei, esse cara foi ponta direita do Santos. Como é que é o nome dele? Mazinho. Não, esse não é Mazinho, não. Você contratou o cara errado. E eu fui verificar depois, fui me informar, não tinha nada a ver com o Mazinho do Santos. Ele ficou 10 dias dispensei e acabou aí. Futebol é cheio de presepado. Oswaldo, muito obrigado pela aceitar o convite da gente, estar aqui participando do TV Paraná Esporte. Você sabe o orgulho que a gente está à frente desse programa que foi iniciado pelo Maurinho, o saudoso Maurinho Cacetas, e que ele confiou a mim para a gente estar à frente. Você que era muito amigo dele, tenho certeza e sei disso. Então, suas considerações finais, fica à vontade. Olha, Geraldo, você falou o nome do Maurinho, ele está fazendo uma falta violenta no esporte de Arapongas, não só no profissional, como no amador. Ele acompanhava, estava em todos os lugares, era um parceiro mesmo, entendeu? Me ajudou muito na minha eleição, entendeu? Eu, assim, devia bastante favor para ele. Mas Deus quis assim, e Deus pôs ele num lugar bom. Lá de cima ele está vendo o que está acontecendo, é um parceiro da gente. Eu queria também falar, Ederaldo, dos que passaram junto comigo. No caso do Fernando Nunes, que todo mundo conheceu, o Roxo aí, que foi antigo também, o Dino, do Salão de Barbeiro, entendeu? O próprio doutor Edivaldo Barbosa, que se não fosse ele na época, ele que me colocou no Arapongas, ele lutou, tocou umas 3, 4 vezes também sozinho, mas sem condição de tocar o futebol. E se não essas pessoas, o Arapongas hoje nem existia. Então a gente tem que olhar um pouco o passado do futebol. Esse grupo todo tocou o Arapongas e nós não ficamos devendo um centavo para jogador nenhum e nem na cidade. E o Adir está acompanhando, fazendo a mesma coisa. Até que me prova ao contrário, o Adir não deve um cruzeiro para ninguém. Ele está fazendo o trabalho dele certinho. Só que para ele está sendo complicado porque ele está sozinho. Mas eu vou torcer muito para que ele continue. E também quero agradecer aqui a oportunidade que vocês me deram, a TV Paraná, a você, de estar aqui presente conversando sobre o esporte com vocês. Que eu puder ajudar no esporte, no grupo de 100 pessoas, se arrumar 100, arrumar 200 ou 50, eu quero fazer parte, mais um. Vou ajudar, não tem problema nenhum, porque depender de mim no esporte, eu estarei junto. Muito obrigado. E você tocou no nome, a gente sempre encerra o nosso programa dedicando o programa a alguém especial, alguém que fez parte da história do esporte de Arapongas, e eu já tinha colocado aqui, agendado, que o programa hoje era dedicado a uma das pessoas que você falou que venceu o futebol e que carregou esse Arapongas nas costas por muito tempo. Então, dedico o programa de hoje a você, doutor Edivaldo Barbosa. O Edivaldo, que é uma figura que até hoje, você vai lá no estádio, o Edivaldo está lá. O Edivaldo, ele sempre acompanhou, amigo meu desde o tempo de faculdade de Educação Física, e é um amante do Arapongas. Então o programa de hoje é dedicado a você. Um abraço, Edivaldo, e felicidades.